Caros colegas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo ele vai ser a respeito de um pequeno detalhe, mas que pode se tornar um grande ponto para você, empresário, talvez buscar uma representação, buscar o seu direito perante uma sessão eletrônica. O que acontece? É um alerta tanto para o pregoeiro quanto para o empresário. Antes da gente se adentrar ao assunto que eu vou mencionar, eu preciso destacar quanto ao decreto federal 10.024/2019, o qual não foi revogado, certo? Nós temos aí a nova lei de licitações, a 14.133/2021, né? Ocorreram aí algumas revogações, apesar que a lei anterior ainda continua vigente, certo? Ela foi prorrogada, mas enfim, dentro do que será revogado, o decreto 10.024 ainda não foi, certo? Há indícios, mas esse é um assunto para um outro momento. A questão é o seguinte, a nova lei de licitações, ela tem o seu foco também, né, colocando ali como uma obrigatoriedade de se realizar o pregão eletrônico, certo? Da mesma forma do decreto 10.024, que menciona a obrigatoriedade quando o recurso é federal ou estadual. Mas, enfim, temos uma diferença ali entre um e outro, né, entre o decreto 10.024 e a lei 14.133, que a lei 14.133/2021, ela possibilita a inversão de fases. É um assunto que eu já até falei também no vídeo anterior, né? Para quem não assistiu, vai lá, assiste, vocês vão ver lá, eu menciono, tá lá no parágrafo 1º do artigo 17 da lei 14.133/2021. Pois bem, né, esse início é só para ressaltar o seguinte, que o decreto 10.024, ele veio ali com algumas modificações, atualizações daquele decreto antigo, o 5.450 de 2005, né? E até então o 10.024 ele continua vigente. A questão é a seguinte, ele estando vigente, tem um detalhe que muitas vezes acontece, e esse é o foco do vídeo de hoje. Você pode pensar assim, nossa, mas é um detalhe tão pequeno assim, mas é um detalhe pequeno que pode prejudicar uma empresa. No parágrafo único do artigo 47 do decreto 10.024, eu vou fazer uma leitura dele, daí eu vou entrar no assunto que eu quero abordar com vocês. Só para a gente focar e entender o que está acontecendo. Está lá no capítulo 13 do decreto 10.024, do saneamento da proposta da habilitação. Aqui fala em erros ou falhas, mas a gente pode subentender como diversas outras situações ali que podem ocorrer durante a realização do pregão eletrônico. Artigo 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observando o disposto na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99. Certo? Vamos para o parágrafo único, que é o nosso foco agora, desse mesmo artigo. Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema, com no mínimo 24 horas de antecedência, a ocorrência será registrada em ata. O que acontece aí, pessoal? É esse o foco que eu quero colocar nesse vídeo. Nós temos uma diversidade de plataformas. Eu prefiro não citar o nome, né, para não fazer o merchan, não fazer a propaganda, né? Nossos amigos pregoeiros, empresários, conhecem essas diversas plataformas aí. Ocorre que algumas plataformas, elas encaminham no e-mail uma possível suspensão. Você marca, você define que o processo está suspenso. Outras plataformas, não. Outras plataformas você vai ter que avisar lá no chat. Então, o que acontece? Já vi muitas vezes acontecer, porque, como já mencionei lá no primeiro vídeo que eu apresentei para vocês, eu atuo como agente de contratação no município de Santana do Itararé, mas também eu presto assessoria para empresas e também eu tenho uma empresa de terceirização. Então, eu visualizo os dois lados, né? Ora eu estou como pregoeiro, ora eu estou como fornecedor. Lógico, sempre tendo aquele cuidado, né? Eu não vou assessorar uma empresa que vá participar no pregão que eu estou conduzindo, certo? Mas enfim, como eu disse, ora eu estou de um lado, ora eu estou do outro. E já me deparei como fornecedor muitas vezes que você está acompanhando o processo, o fornecedor, de repente você não ganhou, então aí o fornecedor lá que venceu, ele incluiu a proposta, o pregoeiro não falou nada, nada aconteceu, e foram se passando os dias. E aí, como que eu vou saber quando que esse pregoeiro vai continuar exercitando? Esse parágrafo único do 47 do 10.024, ele define a obrigatoriedade que você, como pregoeiro, precisa comunicar 24 horas antes de continuar a sessão. Então, se de repente você finalizou a fase de lances ali, na sequência você vai comunicar que você vai analisar a documentação, na sequência você vai comunicar que se a empresa está apta ou não, na sequência você vai comunicar se vai haver recurso ou não. Se você quer dizer, se você vai abrir o prazo para recurso, para manifestação de recurso, ou se você vai abrir outro dia, diante de uma análise de planilha. Deveras coisas podem acontecer nessa sessão eletrônica. E cada passo isso tem que ser comunicado. É lógico que muitos pregoeiros que vêm já de um tempo, que está acostumado ali no pregão presencial, e aí de repente se depara no eletrônico, sente toda mudança gera talvez um desconforto ou gera uma preocupação de como que eu vou fazer agora, certo? Então você tem que estar preparado e da mesma forma que você, pregoeiro, vinha conduzindo um pregão presencial, você vai conduzir o pregão eletrônico, você tem que comunicar tudo que está acontecendo. E se naquele momento você finalizou, entre aspas, né, uma parte, digamos, você vai analisar a planilha. Então você vai precisar suspender esse pregão. Você vai suspender e no mesmo momento você já vai avisar, comunicar ali no chat quando, dia e hora que vai retornar essa sessão. Porque se você não comunicar e de repente, por uma lógica, eu vou continuar no dia seguinte, logo no início do expediente, mas todo mundo vai imaginar isso que você, pregoeiro, está imaginando? Aí, aquele fornecedor, aquela proponente, que não teve esse comunicado, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma representação junto ao Tribunal de Contas, porque você, pregoeiro, não realizou o procedimento adequado. Erro procedimental. Por um mero detalhe.
Um mero detalhe, mas que prejudicou a empresa. Por quê? Porque talvez você convocou ela, que ela seria a segunda colocada, por exemplo, para apresentar a proposta. Daí ela não apresentou a proposta readequada. Por que ela não apresentou a proposta readequada? Porque ele não estava sabendo que a sessão ia continuar no dia seguinte, logo no início do expediente, ou depois do almoço. Vocês entenderam? Então isso é um detalhe, um alerta para você, pregoeiro, se atentar. Você, fornecedor, prestar atenção. O que está acontecendo naquela sessão eletrônica ali? E, pregoeiro, faça todos os comunicados. E ainda coloque, eu como pregoeiro, né, agora vamos falar assim, além de eu mencionar todos os detalhes, eu ainda finalizo dizendo que eu não vou aceitar nenhum desconhecimento. Por que eu não vou aceitar nenhum desconhecimento? Porque eu já estou falando tudo ali. Eu já estou explicando tudo que vai acontecer. Eu já estou dizendo que eu vou abrir o prazo de manifestação de recurso em tal data. Eu já estou dizendo que eu estou suspendendo por conta que eu iria analisar a planilha de custo da empresa que venceu no lance e que na data tal, no horário X, eu iria continuar a sessão eletrônica. Ok? Então, assim, nós falamos um pouco, né, do decreto 10.024, só para mencionar que ele continua vigente. Tem algumas diferenças entre a lei nova e o 10.024, mas um exemplo que eu dei, que é a inversão de fases, né, o 10.024 ele não fala da inversão de fases, mas nós temos ali quando que você vai poder inverter as fases. Quando, de repente, dependendo do tipo de objeto, você precisa, através de uma logística, inverter as fases. Certo? Inverter as fases, que eu digo, né, já expliquei no vídeo anterior, primeiro a proposta, depois a habilitação, inverte a habilitação e depois proposta. Ok? De forma resumida. E dentre outras situações. Mas o principal, né, nesse vídeo, né, demonstrando que o decreto 10.024 continua vigente, né, então nós temos esse detalhe que é importante se atentar, para que não tenha ali prejuízos futuros e aí até de repente uma anulação de processo, né, por conta de um vício. Ok? Pessoal, esse foi mais um vídeo, mais um assunto que nós abordamos. Logo mais teremos mais assuntos. Eu finalizo aqui. Daí vocês se inscrevam aí no canal, apertem lá o sininho, curtam, compartilhem e comentários, né? Eu quero comentários, vamos interagir, né? Quero opiniões, quero ouvir o que vocês têm a dizer, se concordam, se discordam, né? O legal é a gente interagir, a gente trocar informações, um vai ajudando o outro. Como eu falei desde o início, é um canal que eu quero buscar e trazer informações para você, servidor, né, pregoeiro, presidente da comissão de licitação, agente de contratação, e para você também, empresário, que está buscando oportunidades para venda para o governo, ok? Então é esse o objetivo desse canal. Obrigado a todos. A gente vai se falando logo mais. Até mais. Abraço.